Graça e paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês, mais um estudo bíblico e é um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês novamente do Evangelho, ensinamentos de Cristo para a nossa vida. Nós vamos orar então, pedindo para que o Senhor receba o nosso estudo, que seja tudo ao encontro dele, que seja tudo conforme a vontade dele. Feche seus olhos. Ó Pai Santo, nós estamos aqui diante do Senhor e clamamos a Ti pelo nosso estudo, clamamos para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor receba, em nome de Jesus, ó Pai, tudo que fomos falar aqui e que tudo que venha a ser falado venha de Ti, ó Pai. Nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo, clamando pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias num dos salmos mais famosos, se não mais famoso da Bíblia, Salmo de número 23. Salmo de número 23. Diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Olha só que interessante. Ele diz assim: leva-me para a água de descanso, refrigera-me a alma. Momento de descanso, momento de que o sentir a presença do Senhor com ele, o momento que precisamos ouvir e parar um pouco para saber que o Senhor está conosco. Hoje nós vamos falar sobre uma disciplina que nos nossos dias também é muito esquecida, mas que acompanha muito o momento de oração, e uma outra disciplina que vamos falar de um outro dia, de um outro estudo, que é a disciplina da palavra. Então, a disciplina que nós vamos falar hoje é sobre a solitude. Mas antes nós vamos adorar a esse Deus, orar a esse Deus tão maravilhoso que refrigera a alma, que nos faz ir para lugares de descanso. Feche seus olhos. Ó Pai Santo, nós adoramos ao Senhor, ó Pai, pelo Deus maravilhoso que és. Adoramos a Ti porque o Senhor se importa conosco, o Senhor cuida de nós, o Senhor, ó Pai, nos protege. E pedimos, ó Pai, pela graça de Jesus, que o Senhor, ó Pai, nos dê essa oportunidade, Senhor, de termos momentos tranquilos, momentos de solitude, momentos de encontro, de quietude com o Senhor, ó Pai. Oramos para que o Senhor nos ensine isso, nos ensine a ter esses momentos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Momentos de quietude, eu acho que é uma disciplina esquecida nos nossos dias, né? Que nós não nos lembramos tanto desses momentos de quietude, né? Esses momentos onde podemos descansar em Deus e silenciar o nosso coração, né? Nós vamos abrir depois a nossa Bíblia em vários textos, mas eu queria pensar com vocês que Jesus ele nos chama para esse momento de solidão, Jesus nos chama de um momento de solidão para um momento de solitude, né? Nós não somos sós, nós não somos isolados no mundo, mas nós precisamos ter o nosso momento de solitude. A solidão é algo ruim, é um sentimento ruim, mas nós precisamos de um momento de solitude. E isso é negligenciado nos nossos dias porque muitas pessoas têm medo de ficar sozinha, e o ficar sozinha petrifica ela. Estamos acostumados ao barulho, tanto interior
com as nossas ansiedades, com os nossos medos, com as nossas dificuldades, com as nossas preocupações, mas também com o barulho, né, que está ao redor de nós, que está fora de nós, seja por notícias, seja pelos barulhos mesmo do trânsito, da vida, do cotidiano, de criança, de televisão, de rádio, de tantas e tantas coisas. Eu tenho um parente próximo, muito próximo, que essa pessoa não gosta de ficar sozinha, então sempre onde ela está tem um rádio junto. Então são momentos onde nós temos nosso barulho interno que está no nosso coração, na nossa mente, mas também temos o barulho externo que está fora de nós, né? E a solitude vai nos mostrar então que nós precisamos ter esse momento de descanso, esse momento de calma, né? E Jesus nos ensina isso, Jesus nos incentiva a isso, né? Porque isso vai fazer com que nós possamos ouvir melhor as pessoas, mas principalmente ouvir melhor a Deus. E esse ouvir a Deus eu quero explicar como isso funcionaria depois mais para frente. Jesus teve uma vida de solitude, né? Nós vamos abrir alguns textos. Lá em Mateus capítulo 4, né, versos de 1 a 11, vai mostrar para nós que ele foi ao deserto, ele foi levado ao deserto. Verso 1 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele teve esse momento de solitude, esse momento de tranquilidade ali no deserto. Mas não somente isso. Lá em Lucas capítulo 6, né? Evangelho de Lucas capítulo 6, verso 12, vai nos dizer isso também. Naqueles dias, retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus passou a noite isolado no monte, orando e conversando com Deus. Lá em Mateus também, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 13, vai nos dizer isso. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo a multidão vier na cidade, seguindo por toda a terra. Então ele saiu para um lugar deserto, para ter esse momento de solitude. Verso 23 também do capítulo 14, diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo da tarde, lá estava ele só. Marcos capítulo 1, verso 35, vai nos dizer também esse momento de solitude de Jesus Cristo, né? Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E Marcos 6, verso 31, também vai nos dizer sobre esse momento de oração, esse momento onde Jesus se retira para conversar, esse momento onde há essa solitude de Jesus Cristo. Capítulo 6, verso 31. E lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos o que iam e viam. Dentre isso, nós temos Lucas capítulo 6, verso 16, nós temos Mateus 17, de 1 a 9, Mateus 26, de 36 a 46. Então, nós temos Jesus praticando essa disciplina da solitude. Solitude e silêncio. Nós vamos dividir em alguns tópicos aqui. A solitude e o silêncio. A solitude, ela é necessário o silêncio. É necessário ficar quieto, é necessário acalmar o coração, é necessário esquecer das coisas, desligar o celular. Não é somente colocar no modo avião, é desligar mesmo o celular, desligar a televisão, o rádio, as coisas que estão em volta. É preciso de silêncio. E em muitos momentos, o silêncio não é somente uma ausência de fala, ausência de linguagem, mas é importante que isso aconteça para que possamos aprender a ouvir, tá? Os nossos ouvidos precisam estar atentos ao que Deus diz. E para isso é necessário o silêncio. E
E estar atento ao que Deus diz não significa que Deus vai vir trazer uma revelação à parte das Escrituras. Mas em muitas vezes, estar atento ao que Deus diz é você relembrar textos bíblicos, versículos bíblicos que estão no seu coração, que vão surgindo e parece que Deus está falando com você. Parece que ele está falando, ele fala através da palavra, mas ele fala através de textos bíblicos que estão guardados no seu coração. Isso é interessante porque tem um provérbio antigo que diz assim, que o homem que abre a boca fecha os olhos. O homem que abre a boca fecha os olhos. A finalidade da solitude e do silêncio é poder ver o que Deus está fazendo e ouvi-lo. Isso é muito importante, irmãos. Você ter um momento de solitude para ver o que Deus está fazendo na história, para ver o que Deus está fazendo na sua vida e ouvi-lo e meditar na sua palavra. Sobre a disciplina da solitude, somos capazes, por exemplo, então, através dessa disciplina, além de ver o que Deus está fazendo e ouvir o que Deus está falando, nós somos capazes também de controlar a nossa língua. Isso é o que deseja Tiago, né? Lá na sua carta, no capítulo 3, versos de 1 a 12. Aprender a falar. Aprender a falar. Thomas Kempis, um monge que escreveu A Imitação de Cristo, vai nos dizer assim: é mais fácil estar totalmente em silêncio do que falar com moderação. É mais fácil você estar totalmente em silêncio do que falar em moderação. Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 7, quando é o capítulo do tempo, ele vai dizer que existem momentos, existe tempo de se calar e tempo de falar. Então a solitude e o silêncio vai nos ensinar também esse momento de eu preciso ouvir mais, eu preciso me aquietar mais, eu preciso aprender a ficar quieto. E aprender a ficar quieto, ver o que Deus está fazendo, como Deus está agindo e ouvir o que Deus está querendo falar. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é muito importante no ambiente que nós vivemos hoje, que todos nós somos incentivados a dar opinião. As redes sociais fazem isso de nós. As redes sociais nos instiga a darmos opinião o tempo todo. Seja sobre qualquer assunto, assuntos que às vezes nós não dominamos, mas a gente sempre fala, eu acho que é assim, eu penso assim, sendo que é importante a solitude que vai nos trazer ao silêncio, vai nos incentivar a ouvir e vai impedir que nós falemos, mas que possamos ver o que Deus está fazendo na história, ver o que Deus está, como Deus está agindo e ouvir o que Ele está falando conosco. Não somente isso, não somente a solitude e o silêncio, mas também sacrifícios tolos. Lá no livro de Eclesiastes, também capítulo 5, vai nos dizer assim: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício tolo. A língua é a nossa mais poderosa arma de manipulação. É o que nós estamos falando o tempo todo sobre fulano está defendendo a narrativa tal, essa é a sua narrativa, esse é o seu jeito de falar, isso é o que você está mostrando. A língua é o, o meio mais poderoso para manipulação. E a língua, com isso, se torna um termômetro. Ela vai nos dizer como é que está a nossa temperatura espiritual. Como é que nós estamos agindo? O que que nós temos feito? O que que sai da nossa boca? Como é que está a nossa intimidade com Deus? É através da nossa fala. Por isso que o momento de solitude é importante. É importante você acalmar o coração, é importante você meditar no que foi falado, ouvir as mensagens do Senhor e ver como Deus está agindo na história. O momento de solitude
é muito importante para a vida do cristão, o momento de silêncio. E eu queria trazer alguns passos para que isso aconteça, para que a gente desenvolva esse momento de solitude. O primeiro deles é: tire vantagem de pequenas solicitudes. Tire vantagem de um momento de quietude. Acorde um pouco mais cedo, se possível. Pegue uma xícara de café, veja o que está em volta, descanse seu coração, acalme seu coração. Calme, não haja, acalme. Fique calmo. Tenha um momento de calmaria e aprecie esse momento. Tire vantagem desses pequenos momentos. Há uma época eu fazia homeschooling com o Davi, no período, e antes de começar o estudo a gente tinha um momento de silêncio. A gente colocava uma vela na frente do Davi e por alguns minutos ficava olhando para a vela, quieto. Só olhava para a vela. Para quê? Por que que isso acontecia? Para acalmar o coração, para tranquilizar o coração, porque a gente está muito agitado, a criança está agitada, cheia de coisas que estimulam. Então nós colocamos a vela na frente para acalmar o coração da criança, para acalmar o coração do Davi. Então, um pedido, né? Um pedido que eu tenho é: tire vantagem de pequenos momentos de solitude. Tire esses momentos. Acalma seu coração, né? Tomando uma xícara de café, olhe para fora, olhe para a natureza, olhe para o que Deus tem feito e ouça, traga à memória versículos que está no seu coração e ouça Deus falar com você. Mas não somente isso. Encontre ou crie lugares tranquilos, seja lugares dentro da sua casa, seja fora da sua casa. Então encontre um lugar. Fala assim: agora, nesse momento, eu vou ter um momento de solitude, seja 15 minutos, sejam 20 minutos. Tenha esse momento para você acalmar seu coração. Seja proativo nisso. Seja proativo em você ficar quieto. Ficar quieto. Ver o que Deus está fazendo. Veja, ouça o que Deus está falando. Acalme seu coração. Desligue o celular, desligue as coisas em volta e acalme o seu coração. Isso é muito importante na nossa vida. Dentro da sua casa, fora da sua casa, saia fora, vai caminhar, vai num parque, senta numa cadeira, num banco e tenha esse momento de solitude. Tenha esse momento de silêncio, quietude. Isso é muito importante. Não somente isso, temos o terceiro passo. Discipline-se. Discipline-se. Como eu falei que a solitude vai fazer você falar menos, né? Como diz lá, sacrifícios tolos, é importante ouvir, né? Falar menos, ouvir mais. Discipline-se a isso. Seja uma pessoa que ouve muito mais do que fale. Torna-se uma pessoa que, quando você falar, você sempre tenha algo realmente relevante para falar. Discipline-se a isso. No mundo onde todo mundo pede opinião, comentário, em que as redes sociais nos instigam a isso, seja uma pessoa em que acalma seu coração, olha para todos os lados, busque a direção de Deus, ouça o que Deus está querendo falar com você e só então fale. Não haja com impulsividade. A solitude vai nos fazer controlar para não agir com impulsividade. Isso é importante nos nossos dias, em que somos estimulados a tomar decisões rápidas. A solitude vai falar para nós nos acalmarmos. Torne-se uma pessoa que, quando falar, sempre tenha algo realmente a dizer.
E por último, durante o ano, tenha períodos de se distanciar, 3, 4 horas durante o ano. Durante o ano eu vou parar no primeiro semestre, no segundo semestre uma vez, no primeiro semestre outra vez, não sei. Mas tem um momento em que você possa se retirar para algum lugar e fique durante 3, 4 horas ali. E ouça o que Deus está fazendo na sua vida. E veja o que Deus está trabalhando na sua vida, o que precisa ser arrumado, qual rota precisa ser melhor traçada, quais são as decisões que você tomou errado, que você precisa parar e se arrepender e chegar e conversar. Tenha este momento durante todo o ano, de períodos de 3 a 4 horas, que você possa se retirar para um lugar específico, um lugar em que você possa trabalhar e viver em solitude. Isso é importante, irmãos, porque das 3 áreas que nós trabalhamos, se são durante esses estudos de quarta-feira, são áreas chamadas de disciplinas espirituais. O que é uma disciplina espiritual? Não é algo que você já começa correndo como um sprint de 100 quilômetros, 100 metros. É algo que você vem constante como uma maratona. A oração é algo que você precisa desenvolver aos poucos. Não, não coloque já, minha meta é orar uma vez, 1 hora por dia, todos os dias e assim por diante, se você não tem esse costume. Então, vá com calma. Comece, minha meta é 5 minutos, depois 10 minutos e assim por diante. O jejum é a mesma coisa. Não queira começar com o jejum de 48 horas total, mas tem um momento que fala, poxa, eu consigo jejuar nesse período, logicamente, como foi falado semana passada, que não afete a sua saúde física, eu consigo fazer isso. E a solitude, da mesma maneira. Aproveite esses momentos em silêncio, os poucos momentos durante o dia, até que você tenha condição de separar 3, 4 horas num lugar em que você possa meditar na palavra, em que você possa orar a Deus, em que você tenha um momento de silêncio para acalmar o seu coração e arrancar os barulhos que estão lá fora. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso vai gerar um crescimento espiritual e um relacionamento com Deus muito forte. Então, quando você começar a ler as Escrituras, antes de pegar e já ler, tenha uns 2 minutinhos ali quieto, acalmando o coração. Como eu falei da vela, como eu fazia com o Davi, tenha esse momento seu. Coloque uma vela, faça alguma coisa para você acalmar seu coração. Depois que acalmar o seu coração, leia, releia a Bíblia, ore ao Senhor. E depois que você parou esse momento de leitura bíblica, de oração, tenha também uns 5 minutos em silêncio para você meditar e ruminar na palavra do Senhor em solitude, em quietude. Eu tenho certeza, meus irmãos, que você fazendo isso durante o ano de 2023 vai ser um ano abençoado. Não porque você tem as coisas, mas porque principalmente você tem um relacionamento íntimo com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um desejo do meu coração. Que esse ano de 2023 você cresça em relacionamento com Deus. Para que você converse com Ele, para que você leia a sua palavra e para que você tenha momentos de quietude, que possa ver e ouvir o que Ele está fazendo no mundo e em sua vida. Esse é o nosso desejo. Disciplina da solitude é algo muito importante para nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus. Ó Pai Santo, neste mundo em que vivemos, em que o que se exige de nós são sempre palavras, ações, conversas, onde nós não temos um momento de solitude, um momento de descanso. Nós clamamos para que o Senhor, primeiramente, nos ensine a
desfrutar de pequenos momentos desse em nossa vida. Nos ensine, Senhor Deus, a criar momentos de solitude em nossas vidas. Nos ensine assim a controlar a nossa fala, para que possamos ouvir mais, mas principalmente ouvir ao Senhor a mais, ó Pai. Para que, em nome de Cristo, durante o ano, possamos ter momentos de 3 e 4 horas de análise de nossas vidas, para saber os passos que estamos fazendo de errado, de certo, e que possamos acalmar nosso coração, Pai. Nós oramos, pedimos em nome de Jesus, em nome do seu Filho Jesus. Nos dê essas oportunidades, ó Pai. Nos dê, Senhor Deus, essas oportunidades em nossas vidas. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão doentes, por aqueles que precisam do consolo do Senhor, que o Senhor se faça presente. Oramos, ó Pai, por aqueles que precisam do amparo, que estão desempregados, que o Senhor dê o alimento, que o Senhor dê o emprego para as suas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e dê um ano de 2023 maravilhoso de intimidade com o nosso Deus.